Bom dia. A liturgia propõe os exemplos de vida de São Pedro e São Paulo, marcados pelo amor a Jesus e pela fidelidade ao Evangelho. O amor incondicional a Jesus muda a vida de Pedro e de Paulo. A fidelidade ao Evangelho faz deles evangelizadores destemidos. É uma proposta clara e eficiente de espiritualidade para nós que caminhamos nos caminhos da conversão para nos tornarmos discípulos e missionários como Pedro e Paulo. Iniciemos cantando. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Pedro, pela fé que professou, essa fé rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Paulo, pelo empenho da missão, o seu zelo do Evangelho leva ao mundo a salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A festa de São Pedro e São Paulo, o nosso encontro com Jesus e seguindo os seus passos, a sua fidelidade, também sempre nos indicam e orientam a imensidão da nossa igreja e, sobretudo, o seu grande poder salvífico e sacramental desta igreja que sempre se converte, desta igreja que busca o perdão através de seus membros, que somos todos nós. Então, de novo, nos colocamos como pecadores, porque a existência da igreja, a constituição da igreja, é para a salvação dos pecadores. Por isso, arrependamo-nos dos nossos pecados e os confessemos a Deus cantando. Senhor, tende piedade, porque nós somos pecadores. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, pois pecamos contra vós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, pois pecamos contra vós. Jesus, tende piedade, por não seguirmos vossos passos. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, pois pecamos contra vós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, pois pecamos contra vós. Senhor, tende
de piedade, pois não amamos nosso irmão. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, pois pecamos contra vós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, pois pecamos contra vós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E por esta Igreja santa e pecadora, sacramento de salvação, alegres cantemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender Pedro. Eram os dias dos pães ázinos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardando por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram das mãos, e o anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu o anjo e disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o
e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos. O vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de sua angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra constituirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, ouvintes da rádio comunitária Pro Guaramirim, aqueles que acompanham a Santa Missa pelo Facebook Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Jesus, depois de escolher os 12 apóstolos, de enviá-los em seu nome, de lhes dar a sua missão, de lhes dizer o que e como tinham que fazer na missão, e dizer para eles que não seria uma missão fácil. Hoje Jesus constitui a igreja para que nela, na igreja, ele pudesse continuar a sua missão salvífica. Por isso a igreja é chamada de o grande sacramento, o sacramento universal de salvação. É nela que nós somos inseridos, colocados no dia do nosso batismo, nesta igreja que Jesus constituiu sobre pessoas, que a igreja hoje chama as duas colunas, Pedro e Paulo, a quem se dá a mesma veneração. Pois bem, se nós olharmos para o Evangelho de hoje, nós vamos perceber que antes de constituir a igreja, Jesus pergunta para o povo e pergunta para os discípulos, ele faz uma espécie de enquete. O que o povo acha que eu sou? A maioria deles achou que Jesus seria o continuador do Antigo Testamento, um profeta, Jeremias, Elias, João Batista que ressuscitou, ou algum profeta. Ao perguntar para os discípulos, Pedro responde em nome da comunidade, corretamente dizendo: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. A resposta que Jesus dá a Pedro é uma resposta muito interessante e ela deve ser compreendida. Porque Jesus diz para São Pedro assim: tu és feliz, Pedro, porque não foi um homem, um ser humano, que te revelou isto. Você não sabe isto por força de um saber humano, por uma doutrina, mas foi o Pai do céu que te colocou isso no seu coração.
para dizer que Pedro faz parte de todas aquelas pessoas humildes e sinceras que são capazes de ouvir Deus falando no seu coração. Felizes os pobres, os humildes, a quem eu vou revelar o reino de Deus. E Pedro foi um destes. E sobretudo para dizer para Pedro não se achar orgulhoso, importante. Eu acertei a pergunta de Jesus, eu sou mais importante do que todos, não. Mesmo porque Jesus logo depois continua dizendo que o nome dele vai mudar agora de Simão, filho de Jonas, para Pedro, porque a sua missão vai mudar. A mudança de nome tinha a importância da mudança da sua missão. E acrescenta mais ainda. Esta igreja constituída, as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Não prevalecer significa não derrubar. E aqui que está o grande segredo da igreja de 2020 anos ainda estar aqui. Apesar de tantas crises pelas quais ela passou, muito piores do que aquela que ela passa hoje, nos tempos modernos de meios de comunicação. Por quê? Porque ela é sustentada não por uma força humana de Pedro, nem de Paulo, nem minha, nem de bispo, nem de papa, mas ela é assegurada, sustentada, mantida pela força do Espírito de Deus. Mas é nas mãos humanas que Jesus confia o poder da igreja, dando a Pedro as chaves para ligar e desligar. A chave é muito simbólica na vida nossa de todo dia e também da igreja. O padre, quando toma posse de uma paróquia, simbolicamente ele recebe as chaves. Chaves da igreja, chave da sacristia, chave do Santíssimo, para dizer que nestas mãos humanas agora está um poder que é de Deus, para santificar, para governar, para instruir, embora a sua fragilidade. Jesus não perguntou a Pedro, não falou nada para ele dos seus pecados, das suas fragilidades, das suas inconstâncias, das suas traições, simplesmente confiou nele a continuidade da sua missão. Então, o ligar e desligar significa o poder de abrir a porta agora, em primeiro lugar, da igreja nova, do mandamento novo, para que todas as pessoas nela pudessem entrar. Abrir as portas da igreja também para dela sairmos, como diz o Papa Francisco agora, ao encontro de outras pessoas, para que elas venham para a igreja. O poder de santificar, o poder de perdoar, o poder de batizar, o poder de legislar, como fez essa semana, quando o Papa acrescentou 3 invocações à ladainha de Nossa Senhora. Quem tem o poder de legislar na igreja é o Santo Padre, o Papa. Enfim, a perguntinha que Jesus fez para o povo e fez para os apóstolos é uma pergunta que também poderia ser feita a nós e acho que é importante que nós a façamos. Que respostas hoje nós teríamos diante dessa pergunta? Quem é Jesus para você? Muitos talvez diriam, Jesus para mim é um homem muito bom. Jesus é um homem cheio de compaixão, de bondade. Foi um homem extraordinário. Foi um homem que falava muito bem. Era um homem que encantava a todos, que atraía as pessoas para si. Era um homem que fazia muitos milagres, curava muita gente. Era um vidente.
ou sei lá o que mais. Era um homem fisicamente bonito e perfeito, forte, resistente. Era um homem pacífico, ou tantos outros atributos e qualidades. Tudo isso já seria muito bom, porém faltaria o mais importante, aquilo que Pedro disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Isto muda a história de relação deles com Jesus, de Paulo mais tarde, e certamente deveria mudar a de todos nós. Compreender que além de tudo isso, Jesus tinha algo muito mais na sua vida, de ser o nosso Salvador. O Messias que deveria vir ao mundo, não para ser um governante poderoso, não apenas para ser o libertador do povo de Israel das suas penúrias, das suas escravidões, das maldades, mas de ser o Salvador, o Redentor. Aquele que oferece, Ele é capaz de oferecer-se para a nossa salvação. Então, esta é a grande novidade que sai do coração de Pedro, não por um estudo, uma força humana, mas por uma revelação divina. E foi por causa deste encontro com Jesus que Pedro levou a sua vida até o final. Foi por isso que Paulo também levou a sua vida até o finalzinho. Eu terminei a minha carreira, guardei a minha fé, eu vou receber um prêmio por isso, e todos vocês que guardarem esta fé. E aquilo que eu disse bem no começo, aqueles que Deus escolhe, Ele envia em missão, diz qual é a missão, e Deus também não abandona. Tanto que Deus não abandonou Pedro na prisão. Pedro estava numa prisão que hoje diríamos de segurança máxima, com tornozeleira e tudo, e com 4 tipos de guarda. Então, humanamente seria impossível ele sair de lá. A finalidade da prisão de Pedro seria para ser morto no outro dia, porque Tiago já tinha sido morto no dia anterior, porque Herodes tinha prazer de matar e mostrar isso para o povo, um prazer sanguinário de ser, vou matar para apresentar para o povo. E Deus não abandonou Pedro, e pela força da oração, Pedro acorda fora da prisão, acompanhado por um anjo, para dizer que a força libertadora de Deus está presente na vida de todos aqueles que o seguem, que acreditam, e como nós cantamos, rezamos no Salmo, é um Deus que nunca, jamais nos abandona em nenhuma situação da nossa vida. Então, meus irmãos e irmãs, vamos rezar para que esta nossa igreja, às vezes tão questionada também, às vezes tão pecadora, porque todos nós, homens, somos pecadores, essa igreja continue sendo o sacramento de salvação. Que ela fique e seja melhor e mais bonita, porque nós a amamos, porque nós a servimos, e é dentro dela que nós buscamos a eterna salvação. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E a palavra se faz oração, celebrando a memória dos apóstolos Pedro e Paulo, pedras fundamentais da Igreja. Supliquemos ao Senhor, rezando. Em vossa bondade, abençoai vosso povo, Senhor. Em vossa bondade, abençoai vosso povo, Senhor. Senhor, vós que aparecestes a Pedro e a Paulo depois da ressurreição, encorajando-os na missão evangelizadora, abençoai as atividades apostólicas da Igreja, professando corajosamente que vós sois a fonte da vida para o mundo. Rezemos. Em vossa bondade, abençoai vosso povo, Senhor. Senhor, vós que escolhestes Paulo como o apóstolo das nações pagãs, tornai-nos anunciadores do Evangelho, de modo especial, onde o Evangelho é desconhecido ou ignorado. Rezemos. Em vossa bondade, abençoai vosso povo, Senhor. Senhor, vós que em vossa misericórdia perdoastes Pedro pela traição, perdoai nosso medo de professar diante dos homens e mulheres de nosso tempo o vosso Evangelho. Rezemos. Em vossa bondade, abençoai vosso povo, Senhor. Senhor, vós que sustentastes a fé de Pedro, para que confirmasse seus irmãos e irmãs na fé, abençoai com a graça da sabedoria e do discernimento o Papa Francisco, para que conduza com segurança a Igreja nas estradas do mundo. Rezemos. Em vossa bondade, abençoai vosso povo, Senhor. Senhor, guardai o povo que busca de todo o coração. Dai-lhe, por intercessão dos santos Pedro e Paulo, fidelidade, coragem e vivo senso de unidade e de comunhão por Cristo nosso Senhor. Amém. Os dons que trago aqui são o que fiz e o que vivi. O pão que ofertarei, pouco depois comungarei. Assim tudo que é meu, sinto também que é de Deus. Esforços, trabalhos e sonhos, o amor concreto e feliz deste dia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria. Jesus nos quis chamar para seguir e ajudar, e aqui nos vai dizer como servir e oferecer. Deus pôs nas minhas mãos para eu partir com meus irmãos. Esforços, trabalhos e sonhos, o amor concreto e feliz deste dia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria. Orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício
com coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, comunicou-lhe o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas em vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, Papa Francisco, por nosso Bispo Francisco Carlos e todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro, Paulo e André, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar
a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui está. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertaste pela cruz e ressurreição, pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão ao céu, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo nosso Senhor. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, de todos aqueles que morrem por doenças, mas também por violências humanas, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Por Cristo nosso Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos e preces, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória,
agora e para sempre. Amém, amém. Louvor e glória ao Pai, que em Cristo nos salvou. Amém, amém. Louvor e glória ao Pai, que em Cristo nos salvou. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria desta palavra, ousamos dizer com amor e confiança: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Aqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos, criaste a religião
pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Daqui do meu lugar eu olho teu altar e feito a imaginar aquela paz, aquela comunhão. Viveste aquela paz e a deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão da paz que vem do céu. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e da paz. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e do pão. Oremos. Concedei, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossos avisos para a semana. Nós vamos ter missa quinta-feira, como todas as quintas-feiras, 19h30, e na sexta também, porque é a primeira sexta-feira do mês. Final de semana, as missas serão nos horários normais. Segunda-feira, dia 6, 19h30, teremos a missa, então, do Senhor Bom Jesus. E temos também dois horários de preparação para pais e padrinhos do batismo. Dia 4, das 14 às 16 horas, e no dia 21, das 19 às 21 horas. Este encontro é para pais e padrinhos da nossa paróquia. Tá? Cada paróquia agora tem que cuidar e preparar os seus para o batismo. É uma orientação nossa também e de comarca. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo a todos, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ai de ficar a igreja, ai de ficar a igreja, ai de ficar a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajuda-me, irmã, vem, ajuda-me, ai de ficar a igreja do Senhor.